O que é produtividade para você? Já te adianto que não é sobre trabalhar mais. Esses dias eu fiz uma enquete no Anxious Doritos e várias pessoas disseram que produtividade para elas era gerenciar melhor o tempo. Mas para mim, assim, eu ainda tô na construção do que eu acredito ser produtividade, mas eu acho que produtividade é muito mais sobre a gente conseguir delimitar tempo para as obrigações e para as outras coisas da vida, né, que são os prazeres, enfim, lazer, e conseguir gerenciar melhor esse equilíbrio. Isso para mim é ser produtivo. Eu sou Paula Filizola e esse é o Regando as Plantinhas. Bom, gente, produtividade é um assunto que, assim, tá super em alta. Acho que especialmente porque a gente tá em meio a uma pandemia e tá muito difícil trabalhar. Assim, muito difícil trabalhar para quem tem o privilégio de trabalhar em casa, óbvio, mas ainda assim é difícil, com todas as inseguranças que a gente vive, né, com o fato da gente não saber como é que vai ser daqui a pouco, se vai melhorar, se não vai melhorar, e o fato da gente estar em casa, né, então assim, isso dificulta bastante também. Eu já até trouxe esse assunto aqui outras vezes, porque tem sido uma coisa recorrente na minha vida. Eu pessoalmente tenho sentido dificuldade com isso. E aí, por conta disso, eu tenho começado a buscar mais sobre produtividade. E eu já te digo logo que é uma bullshitagem essa coisa da internet de que todo mundo, para ser produtivo, precisa acordar às 5 horas da manhã. Pessoalmente, eu acordo muito cedo, mas isso é uma escolha minha, porque eu gosto de me exercitar cedo e não porque eu acho que o meu dia vai render melhor assim, mas porque eu sou uma pessoa diurna, né? Então, assim, isso vai depender muito de qual é o seu perfil, né? A sua fisiologia. Às vezes você é uma pessoa que rende melhor à noite, rende melhor à tarde, rende melhor de dia. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Então, assim, a produtividade, resumidamente, a produtividade não é uma única coisa, ela não é uma coisa que funciona pra mim e funciona pra você igual. Cada pessoa vai ter um tipo de produtividade diferente, cada pessoa tem um perfil de produtividade diferente, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que não adianta a gente se comparar com o fulano que acorda às 5, com o milagre da manhã do outro que acorda às 4, com o cara sabe, rolam vários vídeos na internet sobre o cara naval da Marinha Americana que acorda às 4 e a minha vida dele mudou. Gente, não é assim que funciona, sabe? Eu acordo cedo há muito tempo e isso funciona pra mim, mas não funciona, por exemplo, pro meu marido, não funciona pra minha filha. Cada pessoa tem um jeito de funcionar, né? E eu acho que a principal coisa é a gente, primeiro, respeitar isso, né? Respeitar o nosso perfil, o nosso jeito de... desculpa, eu tô suando muito. Porque eu voltei da corrida agora, então vocês conseguem perceber que meu rosto é tipo um pimentão. Mas enfim, eu tomei banho, tá, gente? Não tô fedendo, não. Mas enfim, voltando aqui pra produtividade. Essa sou eu tentando otimizar o tempo, né? Eu acho que a gente tem que entender, a primeira coisa é isso, que não adianta a gente se comparar. Nesse mundo de internet, tá todo mundo cheio de fórmula do sucesso, porque se você fizer desse jeito vai dar certo. E gente, não é assim, não vai dar certo pra todo mundo, não tem uma solução única para diversos problemas. A gente precisa entender isso, porque enquanto a gente continuar buscando uma única solução para um problema complexo ou para um problema que é individualizado, cara, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente só vai chegar onde? Na frustração, né? Uma coisa que eu anotei aqui sobre produtividade, isso, né, de não se comparar com os outros, mas uma das coisas que as pessoas mais acham que é produtividade é que você precisa trabalhar melhor, né? Se trabalhar mais e trabalhar melhor, produzir mais. Pelo nome, né, produtividade, as pessoas meio que acham que é isso. E não é sobre isso, não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor, sim, mas como? No sentido de gerenciar melhor o seu tempo. Então, por exemplo, muitas empresas já estão trabalhando só 4 dias na semana ao invés de 5, né? Estão dando a sexta-feira de folga. Por quê? Porque quando eu digo várias empresas, tipo a Microsoft, a Toyota, tem várias empresas no mundo que já estão testando esse modelo. Porque quando você tem uma concentração ali de dias, né? Você sabe que na sexta-feira você vai folgar. Cara, você consegue otimizar melhor o seu tempo, porque você tem um objetivo para cumprir, que é terminar tudo até a quinta-feira para poder sextar, né? Então, assim, isso é um modelo que eu super acho que funciona. Eu sei que tem muita empresa ainda que tem muito preconceito com isso, porque acha que as pessoas, eu vou pagar o mesmo tanto para a pessoa trabalhar menos. Não, ela vai trabalhar mais focada. Essa é a questão.
quando a gente tem um objetivo, que no caso aqui é folgar, ter um final de semana estendido, a gente vai conseguir se concentrar mais. O que acontece normalmente né, aqui você pode ver o vídeo sobre procrastinação. O que acontece normalmente é que quando a gente tem uma quantidade muito grande de tempo, a gente vai adiando com a barriga, né, vai empurrando com a barriga algumas tarefas para deixar para o final, porque isso é do ser humano, entendeu? O nosso cérebro funciona com base na recompensa imediata. Então, assim, claro que eu vou preferir, sei lá, segunda-feira sair mais cedo do trabalho ao invés de trabalhar um pouquinho mais e pensar que na sexta eu vou folgar. Porque se eu não tiver o benefício da folga na sexta, pra mim é tipo, foda-se, entendeu? Não tô falando que eu sou assim, tô dizendo que a mentalidade das pessoas funciona mais ou menos assim. Porque a gente tá sempre priorizando a recompensa imediata e não pensando ali na frente. Principalmente se a gente não tem um benefício, um objetivo pra cumprir ali na frente, que seria o folgar na sexta. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender sobre produtividade é de que forma a gente pode otimizar o nosso tempo no sentido de criar objetivos para a gente cumprir aquelas tarefas. E aí, por exemplo, ao invés de você se colocar lá que você vai trabalhar tipo 8 horas, por que você não separa o seu dia em blocos? Eu faço muito isso funciona pra caramba, porque eu consigo ser mais produtiva em blocos menores do que num blocão, entende? Então eu super acho que isso funciona. Não é um vídeo prático, assim, não quis vir aqui trazer dicas, eu posso fazer um segundo vídeo depois só sobre dicas, mas eu acho que esse primeiro vídeo é pra gente entender um pouco, desconstruir um pouco esse conceito idealizado de produtividade que existe na internet, né? E a outra coisa que isso, né, sobre trabalhar melhor, né? Quando a gente fala de gerenciar melhor o nosso tempo, significa exatamente isso. Significa que a gente vai ter ali um objetivo, a gente vai detalhar as nossas atividades para saber exatamente o que a gente precisa cumprir para ser mais produtivo. Quando a gente não tem muita ideia do que a gente precisa fazer, quando a gente não se organiza a curto, médio e longo prazo, é muito mais fácil a gente se perder, entendeu? Ficar, tipo, viajando na maionese. Então, isso é uma outra coisa também que eu posso trazer de forma mais específica no próximo vídeo. Tem muita coisa pra falar, gente, sobre produtividade, sobre, método Pomodoro, que é um método que você separa, né, o seu dia em blocos. Tem muita coisa que dá pra falar. Então, eu acho que se isso for um assunto que você gosta, deixa nos comentários, porque esse é um assunto que eu gosto bastante, então assim, eu com certeza tenho mais coisa pra trazer. Eu quero começar a ler mais sobre isso agora também, porque eu quero, assim, eu acho que se eu estiver aplicando um método em mim que funcione, quem sabe eu não consigo passar e compartilhar isso, né? Então, assim, hoje o que funciona pra mim é isso, é acordar cedo, sabendo que esse é o meu perfil e eu funciono bem de manhã. Eu, por exemplo, já não funciono nada bem à noite. Eu sou, assim, uma negação à noite, né? Já tô com sono, minha cabeça já não tá funcionando tão bem, eu esqueço mais as coisas. Então, eu acho que a primeira coisa é você entender qual é o seu perfil, se auto-observar nesse sentido. E aí, depois perceber, por exemplo, eu tenho pavor de ter coisas importantes pra fazer logo no início da tarde, porque eu fico muito cansada, fico com muito sono, bate uma preguiça profunda. Então a gente precisa, assim, se perceber ao longo do dia também, sabe? Então, assim, a procrastinação e a produtividade, elas, por incrível que pareça, andam bem juntas. Então esse é um assunto que eu tenho vontade de trazer mais aqui. Então, se você tem interesse, ativa o sininho para ficar recebendo as informações do canal, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você se interessa por esse assunto também, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar e até a próxima!